nosso devocional, palavras que edificam. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos em Tu presença um dia mais para adorar, exaltar e bendecir Tu santo eterno nome, Senhor. E minha oração neste dia é que o Senhor venga a falar a nossos corações de uma maneira muito especial. Eu oro creyendo em nome de Jesus. Amém. Vamos alabar ao Senhor com o hino de número 32 de nosso hinar. En ferviente oración viene tu corazón en la presencia de Dios derramar, mas no puedes tener lo que estás por pedir sin que todo lo dejes al altar. Cuando todo ante el Señor estuviere y todo tu ser Él controle, solo así has de ver que el Señor tiene poder cuando todo dejares al altar. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 45, o versículo 1, que diz assim: Não podia já José contener-se delante de todos os que estavam ao lado suyo, e clamou: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a sus hermanos. Esse texto é maravilhoso. Este capítulo nos hace uma narrativa de José em Egipto. E para começar o texto, empieza: José está vivo. Parece incoerente, não? Porque José já havia passado tantas coisas. José havia passado por tantas coisas, havia sido vendido, tirado no poço, havia enfrentado tantas coisas. Mas aqui, ele é o protagonista da história, sabes? Isso, de certa forma, me comoveu. Porque esse texto poderia haver começado de qualquer outra maneira, qualquer outra pessoa poderia haver começado esse texto. Aqui o texto poderia haver começado Faraó contando a história de José. Aqui poderia haver começado a história com seu padre contando sua história, mas não. O texto começa e José já não pudo mais conter-se. Ele é o próprio que está aqui em primeira pessoa, descrevendo sua história. Que coisa linda! Quantas pessoas hoje han passado por poços tenebrosos, han passado por cárceres, han passado por decepções, han passado por lutas, han passado por calúnias, han passado por tantos problemas e por causa de isso han deixado de ser os protagonistas de sua história. Eu quero dizer para ti, neste dia de hoje, que José passou por coisas quizás piores de las que você está passando o que você ha passado. E em nenhum momento ele deixou de ser o protagonista de sua própria história. José seguiu adelante. E é maravilhoso porque se você ler todo o capítulo, você vai ver como José superou todas as dificuldades. Ele empieza escrevendo sua história. Havia allí ouro guardado, havia perguntas guardadas, sabes? Havia indagações em sua mente. Pero perciba, a sanidade emocional de José é extraordinária. A mim me encanta José, porque a sanidade emocional que este jovem tinha, ojalá nós outros tivéssemos por lo menos um terço. Sabe? Ele tinha de muitas dúvidas. Ele nem sequer sabia se todavia tinha padre vivo. Mas ele estava ali, escrevendo sua história. E aqui, neste momento do texto, é quando José já é governador de Egipto, quando havia superado já muitas coisas. E havia hambruna em la tierra. E José era o que vendia o trigo.
Ele era o governador. Acima de José só estava Faraó. Ele era a segunda maior autoridade no Egipto naquele tempo. E empieza a crise mundial, por dizer assim. Não havia onde comprar, a gente tinha dinheiro, mas não havia grano para comprar. Mas allí no Egipto havia homem que decidiu seguir com sua história, ser o protagonista de sua história, chamado José, hijo de Jacob. E seus irmãos vêm a comprar granos de sua mão. E eu não sei quanto tempo passou desde que começou a hambruna, desde que quanto tempo hacía que seus irmãos já estavam allí no Egipto, porque aqui não é o primeiro dia em que chegam seus irmãos. Não, se você ler os capítulos anteriores, seus irmãos já levavam muito tempo indo, vindo, comprando, já havia outros episódios antes, mas aqui neste momento, a Bíblia diz que ele não se contém mais. Ele não se contém mais. Pero não é porque de repente José perde o domínio próprio, não. É porque havia de emoções contenidas. Havia choro, sabe? Havia perdona de dentro daquele coração que necessitava ser liberado. Havia angústias, havia medos, inquietudes. Porque aunque nós outros somos protagonistas de nossas histórias, aunque nós outros somos superviventes, aún há coisas dentro de nós outros que necessitam fluir. Sabe? E a mim me impactou isso, porque José decidiu ser o protagonista de sua história. Durante um tempo, ele ocultou sua identidade para seus irmãos. Ele ocultou. Se você ler nos capítulos anteriores, você vai perceber isso. Ele ocultou. Hasta este momento do texto, seus irmãos não sabiam que ele era José. Aquele irmão, aquele muchacho de 17 anos que eles han tirado em um poço. Aquele jovem de 17 anos que eles han vendido como escravo para Egipto. Eles não sabiam, hasta este momento, que José não se contém mais, sabe? E eu quero crer naquele momento allí. Ele revelou sua identidade, estas emoções que estavam no coração de José como uma barreira de água, barraje de água, não sei como se diz, uma represa de águas que está allí tapada. E de repente, abre as comportas e flui a água. Porque se você ler o texto, você vai perceber que ele disse: já não podia José conter-se delante de todos os que estavam. E ele pede para que todos se marchem e deixe ele solo com seus irmãos. Abriu-se a comporta. E ele começa a chorar. Hasta quando? Hasta quando José ia ocultar sua identidade a seus irmãos? Porque havia passado muito tempo já, desde que seus irmãos haviam chegado a Egipto. Sabe, o Senhor falava no meu coração: hasta quando nós outros vamos ocultar nossa verdadeira identidade delante das pessoas que convivem com nós outros? Durante meses, quizás anos, seus irmãos estavam indo, subindo e bajando a Egipto comprando granos, e José não havia se revelado. Quanto tempo mais vamos ocultar nossa identidade? Quanto tempo mais nós outros vamos revelar aquilo que nós outros queremos ser e não o que verdadeiramente somos? Sabes? José, ele revelou sua identidade. Porque apesar de tudo, apesar de ser o governador de Egipto, apesar de haver chegado a lo mais alto que um homem poderia chegar naquele tempo, que era estar abaixo de Faraó no mais, apesar dele haver subido, superado tantas dificuldades para chegar allí, ele tinha uma identidade. Ele era José. Ele não era Baneado. Ele era José. E quando chega aquele momento allí, a Bíblia diz que ele já não pôde conter-se mais. Ele queria perdonar.
Ele queria abrir aquella comporta y hacer preguntas, indagar y abrazar a sus hermanos y perdonar lo que él ya había hecho. Y la Biblia dice que él reveló su identidad, porque él sabía cuál era su verdadera identidad. Un consejo para ti, y ya termino este devocional de hoy. No permitas que el dolor de Egipto oculte tu identidad. No permita que esta aflicción robe tu identidad. No permita que esta decepción que tú has pasado robe tu identidad. No permita que esta decepción, que esta calumnia, que esta desilusión, que esta traición, que este dolor, que esta pérdida, que este luto, que esta enfermidad, que esta aflición, no permita que esta tristeza robe tu verdadera identidad. Pero tampoco permitas que la gloria de Egipto robe tu verdadera identidad. Tú tienes una identidad. Este era José. ¿Quién eres tú? ¿Usted sabe cuál es tu verdadera identidad? Yo soy Flavia, sierva del Señor. Yo fui llamada para un propósito. Y yo no puedo seguir ocultando mi llamado, seguir ocultando mi identidad, porque las marcas están aquí todavía. Porque el dolor está aquí todavía. Porque la angustia, la decepción aún está aquí. Yo no puedo negar mi identidad. Sea verdadero. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia. Y que Dios abra los ojos de tu entendimiento para que tú veas que tú tienes una identidad. Deja de vivir la vida que no te pertenece. No te ocultes. Muestre tu verdadera cara. Muestre tu verdadera identidad para escribir tu historia. Tú eres el protagonista. Tú estás vivo. Mientras hay vida, hay esperanza. Sigue escribiendo tu historia en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu casa. Señor Jesús, esta es tu palabra. Ella está en el cielo, pero es revelada a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y mi oración en este día es que el Señor hable a nuestros corazones de una manera muy especial. Señor, allí donde hay un corazón que está herido, que está decepcionado, que está desilusionado, que está, Señor, desanimado, ocultando su verdadera identidad, Padre, abra los ojos de su entendimiento para que Él pueda ver, Padre, que nosotros tenemos un llamado en el Señor y que las heridas de esta vida, las decepciones de esta vida no nos pueden hacer ocultar lo que verdaderamente somos. En nombre de Jesús, amén. Hasta el próximo devocional.